Olá, sou Sueli Baldo, pastora, cantora, compositora, e para a honra e glória do nosso Deus, quero cumprimentar a vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, nesse dia abençoado, preparado pelo Espírito Santo. Essa rádio abençoada, glória a Deus por isso. Vou falar aqui em 2 Reis 5, uma palavra pequena que o Senhor colocou no meu coração desde o momento que eu fui convidada para estar junto com vocês aqui nessa programação. Glória a Deus por isso. Naamã é curado da lepra, em 2 Reis 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Então, Naamã, ele era chefe daquele exército, né, daquela terra, Síria. E era respeitado. Era um homem que era admirado pelo seu rei, o rei da Síria, né? E ele tinha muito respeito. Ele era um homem forte, poderoso, um homem imponente, um homem cheio de eu, né? E por esse livramento que Deus deu, né? Que toda a glória é para o nosso Deus. Deus deu o livramento aos sírios, então esse homem ele ficou mais imponente ainda. Eu creio nisso, porque para ele era um orgulho, né? Ele livrou os sírios com o seu exército. Mas ele era valoroso, muito valoroso, né? E tinha uma enfermidade, a lepra, onde ele talvez, né? Eu creio que imagine ele se sentindo com aquela enfermidade tão grande, porque a lepra não é brincadeira, né? Na sua própria pele. E eu entendo aqui também que essa lepra abatia ele, porque quando nós temos alguma enfermidade, nós nos abatemos, né? E imagine ele pensando, né? Eu me ponho no lugar dele. Meu Deus, sou forte, sou valente, sou poderoso, sou o chefe do exército, ganhei a batalha, sou respeitado. Mas e essa doença no meu corpo? Até quando? Orebash, erebasterias, urialamash, enderebahas, aleluia. E essas tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, essa menina, com certeza, levado por ordem mesmo de Naamã, para a casa dele, para ajudar a esposa dele, sem saber que ali havia um grande mistério. Aleluia. A Bíblia diz que muitas vezes hospedamos anjos em nosso lar. E essa menina realmente colocada ali pelas mãos do nosso Deus, porque tudo por Ele, para Ele. E Deus está no bem e no mal. O bem e o mal foram criados por Ele e para Ele. Então, ali, aquela menina foi enviada, com certeza, pelas mãos de Deus, usando o próprio Naamã e o seu exército. Então, nós, às vezes, pensamos que alguém está dentro da nossa casa e queremos
tirar aquela pessoa, ou porque não aceitamos, não gostamos, ou não está dando certo. Não mexa, não ponha a mão naquilo que Deus colocou, porque o nosso resultado está em oração, em buscar a Deus. E aí, então, o Senhor, ele aprova, né? O Senhor, ele entra com providência. Essa palavra está saindo direto das mãos de Deus, do próprio Senhor, porque eu estou falando sem, sem pensar, vamos dizer assim. Os meus lábios estão sendo direcionados e a minha mente pelo próprio Deus, para que você receba esta palavra aí dentro do seu lar, da sua casa, no meio da sua família. E nós não sabemos, às vezes, que através daquela pessoa que está ali conosco é aonde Deus nos dará a vitória. Eu falo isso por quê? Porque aqui no versículo 3 de Naamã, 2 Reis 5, ela disse assim, a esposa a menina, né, disse a esposa de Naamã. Ela disse, quem sabe se Naamã, o meu senhor, meu patrão, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Oh, aleluia, Jesus. Muitas vezes você está aí com uma doença, com uma enfermidade, ou com um problema, com uma dificuldade, e não quer se abrir, não quer procurar, não quer ir atrás. E o Senhor diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós precisamos sim, precisamos ir. O que aconteceu então? A sua esposa correu e falou, Naamã, sabe aquela menina que você trouxe, seu exército está lá conosco, na nossa casa, aqui dentro do nosso lar? Ela está dizendo que se você for lá na terra dela, em Samaria, lá tem um profeta que pode restaurar a sua lepra. Aleluia, você que não quer ir para a casa do Pai, rompa esta barreira na sua vida. Diga sim para Deus e não para o adversário. E vá buscar a sua vitória. Vá, não deixe de buscar. Porque eu vou te falar aqui o que aconteceu. E creio que Deus vai responder para você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, o que aconteceu? Naamã falou para o rei da Síria, olha, lá em casa está uma menina que veio, eu recolhi ela, pus dentro da minha casa, ela está lá comigo, e ela disse para minha esposa que se eu fosse atrás, lá em Samaria, atrás de um profeta que tem lá, eu seria curado. Acho que ele deve ter conversado, o que você acha? Porque ele tomou parte para o rei, né? Então, o rei falou para ele, ó, vou enviar uma carta ao rei de Israel, porque essa menina era israelita. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Então, quando o rei falou que mandaria a carta, ele já se prontificou em preparar presentes para entregar para o rei de Israel. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, no versículo 6, logo eu chegando a ti esta carta, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Olha que coisa linda. O rei da Síria acreditou, porque se ele não acreditasse, se concorda comigo, que ele não enviaria?
ele enviou presente já, em agradecimento. E sucedeu que, lendo o rei de Israel essa carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim? Para eu restaurar a um homem da sua lepra? Quer dizer, ele falou: Ué, o rei da Síria mandou Naamã aqui, pedindo que eu o envie para o profeta, ainda me manda presentes? Nossa, meu Deus, o que que eu faço agora? Quer dizer, ele ficou perdido. Ele falou: vou rasgar minhas vestes. No caso, o sentido ficou apavorado com o mandamento daquele. Ele não se conformou. Ele ficou: Jesus, o que que eu faço agora? E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel estava nervoso, rasgando suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes, teus vestidos? Manda ele vir para mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu creio que às vezes a gente fica inseguro de falar com alguém, né? De pedir alguma coisa para alguém, de estar enviando alguma mensagem para alguém. Não se preocupe, não tenha medo. Faça o que está no seu coração. Não pense o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar. Não. Ali, nesse momento, já era Deus. E o rei de Israel não entendeu, ficou desesperado. Mas o Senhor logo veio com aquela solução, onde o profeta se apresentou e veio a Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa do profeta. Olha isso. Naamã foi todo para a casa do profeta, todo confiante, todo cheio de, né? Eu tô aqui, eu vim. Vamos dizer assim. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Olha aí, deu uma ordem. Muitas vezes recebemos ordens e não queremos obedecer. Só que nessas ordens está o Senhor. Preste atenção. Ali, Naamã, muito indignado, já disse logo: Ué, em vez de ele vir falar comigo, ele manda recado, ele ainda fala para eu passar naquele rio sujo, imundo, e aonde eu vou ficar limpo? O que ele está pensando que ele é? Pois é, mal sabia ele que através desta água suja, é aonde ele receberia a vitória, onde ele seria curado, limpo, e salvo. Não olhe para a aparência lá e canto rebarrasterias. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Deus faz coisas loucas para confundir as sábias. Aleluia, glória seja dada a ti, Senhor. Glória a Deus. Aí ele ainda questionou com o seu serviçal. Falou: Imagina, ele está louco. Você acha que eu vou me jogar numa água suja dessa, naquele rio imundo? Por que ele não mandou eu lá para aquele rio limpinho? Muitas vezes Deus manda você para aquela água suja. Através daquela água suja, você se tornará limpo. Porque Deus, ele
vivifica. Orialamasterias, Deus limpa. Orialamashandaraias, Deus restaura. Deus estava restaurando na mãe e ele não estava percebendo que a restauração dele precisava ser feita através daquela água suja. Uria, alá, ruide, masterias, que Deus possa falar no seu coração poderosamente nesta manhã, porque decai torebaxeria, Deus é mistério. Aleluia. Deus, alai, cantorebachandaraias, ele faz obras maravilhosas, não podemos imaginar, não chega à nossa consciência. Orialamachandarai, o poder do nosso Deus é ilimitado. Ele não tem limites, ele faz da forma que ele quer. Apenas obedeça ao teu Deus, obedeça. Glorifique o nome dele por esta água suja. Glorifique, lasterias, por esse momento difícil, por esta prova, por esta perseguição. Deus é poderoso e ele faz infinitamente mais daquilo que nós possamos imaginar. Aleluia, glória a Deus. E então Naamã falou, bom, acho que eu não tenho jeito, depois de ouvir os conselhos do seu serviçal. Ele falou, bom, vou tentar e vou tentar. E ele foi lá, e mergulhou uma vez, e duas, e três, e quatro, e ainda questionando, e, bom, é 7, então tá bom, 5, 6, 7. Na 7ª o Senhor o limpou. Então, nós temos um tempo, temos passagens. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta são testes, são provas que o Senhor nos dá. Mas tenho certeza que Ele vai te dar vitória, Ele vai nos dar vitória. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele mergulhou naquele rio Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E a carne dele já foi se limpando, ele foi ficando purificado. E aquele homem, quando voltou com a sua carne toda limpa. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele reconheceu que Deus era Deus. Então, ele era orgulhoso, prepotente, soberbo. Era um homem culto, mas sem sabedoria. Orialá, xerebasterias, aleluia. Então, ele precisou passar por aquele processo. Então, receba aí o seu processo. Receba o seu processo. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que Deus possa falar mais alto no seu coração. E eu tenho certeza que nessa humilde e simples palavra que veio do céu para o meu coração, nos meus lábios, na minha mente, para os seus ouvidos, será de grande valia. Aleluia. Glorificado e agradecido ao nome santo do Senhor Jesus. Pastora Sueli Baldo, Deus abençoe você, sua igreja, seus irmãos, sua família, que Deus possa cobri-los com o sangue dele e dar para você a purificação que você precisa. Em nome de Jesus, amém.